Então, pessoal, muito bom dia, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a anatomia e as síndromes relacionadas ao mesencéfalo, a ponte e a medula, né? Então, eu sou o Wendel, sou R2 do AP, né, com orientação do Dr. Pablo Coimbra. Nessa aulinha, a gente vai ver uma breve introdução, né? Vai conversar também sobre o desenvolvimento e anatomia do tronco cerebral, e aí a gente vai entrar na anatomia e nas síndromes de mesencéfalo, da ponte e da medula oblonga. A gente sabe, né, que o tronco cefálico é a parte mais inferior e primitiva do cérebro, né? Continua caudalmente com a medula espinhal, rostralmente com o diencéfalo, mesencéfalo, ponte e a medula. As funções principais são a regulação dos sistemas cardíaco, respiratório e nervoso central, incluindo consciência e o ciclo do sono, né? E é no tronco cerebral que a gente encontra basicamente todos os núcleos dos nervos cranianos, né, com exceção do primeiro, segundo e do 11º, que é o nervo acessório. E essas síndromes do tronco encefálico, geralmente elas são decorrentes de oclusão vascular, né, nos ramos da circulação mais posterior, ou ainda efeito de massa secundária, né, lesões ocupantes de espaço. E o conhecimento da função, né, e da anatomia da região é fundamental para a compreensão da doença em si, das síndromes. Para falar um pouco sobre o desenvolvimento do tronco cerebral, né, a gente sabe que ele se inicia na 4ª semana de gestação, quando o tubo neural rostral ela vai formar 3 vesículas, sendo que a anterior vai formar o prosencéfalo, a vesícula central vai formar o mesencéfalo e a vesícula posterior forma o romboencéfalo. E dessas 5 vesículas, ou dessas 3 vesículas, vão surgir as 5 vesículas secundárias, né, que do prosencéfalo vão surgir o telencéfalo e o diencéfalo, do romboencéfalo, metencéfalo e mieloencéfalo. O mesencéfalo forma a ponte e o cerebelo, e o mieloencéfalo vai formar a medula oblonga. E aí a gente inicia um pouco sobre a anatomia do mesencéfalo, né? A gente sabe que o mesencéfalo ele vai conectar a ponte e o cerebelo, né, com o presencéfalo, e ele pode ser dividido em uma parte ventral, né, denominada tegmento, e uma parte dorsal, a placa tectal ou quadrigêmea, como a gente pode ver aqui, né, nessa ressonância, onde a gente vai poder melhor ter uma ideia nesse diagrama em seguir, né? O mesencéfalo ventral ele é composto pelos pedúnculos cerebrais, né, que contém os tratos piramidal e o córtico pontino. Os tratos piramidais eles vão controlar os movimentos dos membros, tronco e nervos cranianos, tá? E eles conectam, né, o córtex cerebral com a medula espinhal e os nervos cranianos, principalmente os não oculomotores. Os tratos córtico-pontinos eles vão conectar o córtex, né, cerebral com os núcleos pontinos e depois ao cerebelo oposto, permitindo uma coordenação das funções motoras planejadas. Já o tegmento dorsal ele é ventral ao aqueduto cerebral, tá? Contendo os núcleos dos nervos cranianos oculomotor e troclear. Vai também ter os tratos da substância branca e substância cinzenta, incluindo a substância negra e o núcleo rugo. Tá? E a substância negra ela vai funcionar no controle motor e nas vias de recompensa. Já o núcleo vermelho, né, parte do sistema extrapiramidal, tem a função de coordenação motor. E aí a gente entra na primeira síndrome relacionada ao mesencéfalo, né, que é a síndrome de Weber, que tem como causa principal o infarto do núcleo do óculo motor e do pedúnculo cerebral, do mesencéfalo ventromedial, principalmente por oclusão dos ramos paramedianos da artéria basilar ou ainda da artéria cerebral posterior. Aqui a gente pode ver a área, né, relacionada principalmente com o pedúnculo cerebral e bem próximo ao núcleo do óculo motor, tá? Os pacientes com a síndrome de Weber, eles vão apresentar paralisia do nervo oculomotor ipsilateral, né, com desvio ocular, inferolateral, diplopia, pitose ou ainda um defeito pupilar diferente. Podem apresentar também hemiplegia ou hemiparesia contralateral, e se a substância negra também estiver envolvida, nessa síndrome vai se manifestar com rigidez parkinsoniana também contralateral. A segunda síndrome do mesencéfalo é a síndrome de Benedict, tá? Que vai ser causada também por um infarto, principalmente na área do tegmento do mesencéfalo, né?
principalmente devido à oclusão de ramos da artéria cerebral posterior, que suprem os fascículos do nervo locomotor e do núcleo vermelho, como a gente pode ver aqui delimitada pela área em azul, né, principalmente as áreas do núcleo do óculo motor e do núcleo vermelho. E os pacientes com a síndrome de Benedict vão apresentar principalmente paralisia do nervo oculomotor ipsilateral, uma hemiataxia cruzada, ou ainda uma incoordenação e coreia. A terceira síndrome, né, causada também por infarto, é a síndrome de Claude, né, que tem como causa infarto dorsomedial do mesencéfalo, por oclusão dos pequenos ramos perfurantes da cerebral posterior, que vão surgir, aliás, que suprem, né, o núcleo rubro e o nervo o terceiro par craniano, tá? E ainda o pedúnculo cerebelar superior, tá? Onde a gente pode ver aqui a área em azul, a área de envolvimento de infarto da síndrome de Claude. Os pacientes que têm a síndrome de Claude vão apresentar principalmente paralisia do nervo oculomotor ipsilateral, com incoordenação em metaxia cerebelar contralateral dos membros superiores e inferiores. A gente pode ver que as síndromes elas são clinicamente bem parecidas, né? Mas elas diferem um pouco da região mesencefálica acometida pelos infartos. A quarta síndrome é a síndrome de Parinot, né, causada principalmente por compressão da placa tectal. Nesse caso, a gente deixa, né, da principal causa de ser um infarto de artérias que suprem a região. Nesse caso, a gente vai ter realmente causas de efeito de massa, né, principalmente de compressão. E essa região, né, acometida na síndrome de Parinot, né, vai estar bem próxima ao nível do folículo superior. Tá? A clínica ela tem uma característica de uma tríade, né, que é a paralisia do olhar para cima, uma dissociação pupilar luz, principalmente de perto, e um nistagmo de convergência e retração. Tá? Aqui a gente tem uma delimitação, né, da área do folículo superior, que na síndrome de Parinot, uma das causas é esse efeito de massa por compressão. Aqui a gente também tem, né, demonstrando essa área de hiperintensidade, né, e na área do colículo superior. Então, outro exemplo de um exame relacionado a essa síndrome. A quinta síndrome é a síndrome de Knoth-Nagel, né, também vai ser causada por efeito de massa, tá? Ou ainda pode ser causada por infarto, né, do pedúnculo cerebelar superior, ou extensão da lesão dentro da placa quadrigeminal, tá? Como a gente pode ver aqui nas delimitações dessas áreas em azul, principalmente relacionadas ao pedúnculo cerebelar superior. Tá? A clínica principal é a paralisia unilateral ou bilateral do óculo motor, associada a uma ataxia cerebelar ipsilateral. E aí a gente sai do mesencéfalo, entra na ponte, né? Vamos falar um pouco da anatomia da ponte. Ela vai conectar o cérebro ao cerebelo e ela vai ser dividida nas partes ventral e no tegmento dorsal. A parte ventral, ela vai conter fibras longitudinais, né, principalmente dos tratos córtico-espinhais, tá? Córtico-bulbar e córtico-pontino. O tegmento dorsal, né, vai conter os núcleos dos nervos cranianos trigêmeo, tá? Abducente, do facial e do vestíbulo coclear, além dos tratos da substância branca, incluindo o fascículo longitudinal, tá? Medial, o lemnisco medial, o lemnisco lateral, o trato espinotalâmico e o trato tegmental central. Ela vai ser suprida principalmente pelos ramos mediais das cerebelares superiores, os ramos perfurantes da basilar e as artérias cerebelares anteroinferiores. Então, como é uma região que tem uma gama muito grande de suprimento sanguíneo, né, mais suscetível à causa principal, que são os infartos. E aí a gente entra na primeira, né, que é a síndrome de Marie-Foix, né, que é causada principalmente por um infarto da ponte lateral, como a gente vê delimitada na área aqui em amarelo, e do pedúnculo cerebelar médio, né, na oclusão principalmente da oclusão de ramos perfurantes das artérias
cerebelar basilar e da anterior inferior. A clínica principal desses pacientes com a síndrome de Marie-Foy é a hemiplegia ou hemiparesia contralateral, um comprometimento ipsilateral da sensação de dor e temperatura, e ataxia, né, aqui ataxia de membros, paralisia facial, perda auditiva, vertigem e nistagmo. Aqui a gente vê que a área comprometida, principalmente no lemnisco medial, né, o trato espinotalâmico e o lemnisco lateral. A segunda síndrome relacionada à ponte é a síndrome de Foville, né, que é causada por um infarto da ponte, envolvendo o trato córtico-espinhal, lemnisco medial, fascículo longitudinal, a formação reticular paramediana e os núcleos do nervo abducente facial, como a gente pode ver aqui nessa área delimitada em azul, tá? Onde a gente vai envolver principalmente o trato córtico-espinhal, o lemnisco medial, né? E o tegmento. Tá? A clínica principal é a hemiparesia ou hemiplegia contralateral, uma perda hemissensorial, uma paralisia do nervo facial ipsilateral, associada também a uma paralisia do olhar conjugado, com a incapacidade de olhar para o lado, né? E associada também à diplopia. A terceira síndrome relacionada à ponte é a síndrome do encarceramento, tá? Causada por um insulto aos feixes piramidais do tronco cerebral, ventral, com paralisia de todos os músculos voluntários respiratórios. Né? Esses pacientes, assim, eles vão estar acordados, conscientes, com a função cognitiva bem preservada, mas incapazes de realizar movimentos, né? Ou ainda de falar, ou ainda movimentar membros, ou movimentar músculos faciais. Tá? Realmente a principal causa realmente é um infarto, né, dessa área da ponte, tá? Como a gente pode ver delimitado aqui na área em laranja. A próxima síndrome é a síndrome do colículo facial. É uma lesão, né, do colículo facial com comprometimento do fascículo longitudinal medial, do nervo abducente e das fibras do nervo facial, como a gente pode ver aqui na área delimitada. A clínica principal é a paralisia do nervo facial do neurônio motor inferior e a perda da sensação do paladar nos 2/3 anteriores da língua, hiperacusia, diplopia e paralisia do olhar conjugado. E aí a gente entra na terceira parte, né? Vamos falar um pouco da anatomia da medula oblonga. Ela vai ser responsável por transmitir informações da medula espinhal para o cérebro e é composta por uma porção ventral, tá? E um tegmento dorsal. Aqui a gente tem um diagrama demonstrando, né, principalmente as estruturas da medula oblonga, tá? Onde a gente tem um núcleo olivar inferior, ele faz parte do sistema ólivo-cerebelar e tem as principais funções, né, de aprendizagem motora cerebelar, além da percepção do som. Já no tegmento dorsal, né, a gente tem os núcleos dos nervos cranianos glossofaríngeo, vago, acessório e do nervo hipoglosso. Aqui a gente tem uma associação do diagrama com a imagem da ressonância. A primeira síndrome, né, a síndrome de Wallenberg, ela é causada principalmente por um insulto à medula lateral, geralmente por infarto da artéria cerebelar inferior posterior, como a gente pode ver nessa área delimitada em verde, né? O pedúnculo cerebelar inferior, o núcleo vestibular, o núcleo espinhal do nervo trigêmeo e o núcleo do ambíguo também são tipicamente afetados, como a gente pode ver aqui na definição do diagrama. Os sintomas principais são sintomas vestibulocerebelares, né? Vão incluir aí vertigem, diplopia, nistagmo, queda para o lado da lesão, soluços, perda contralateral de dor e sensação de temperatura corporal, pode ainda apresentar rouquidão, disfonia, disfagia, disartria, todas relacionadas com a voz, diminuição do reflexo do engasgo. A segunda é a síndrome de Dejerine, né, que é um infarto da medula medial, como a gente pode ver aqui na representação da área em verde,
que vai afetar principalmente o núcleo do nervo hipoglosso, e é causada principalmente por infarto, né, e oclusão de ramos perfurantes da artéria vertebral ou ainda da basilar proximal. Tá? A principal clínica da síndrome de Dejerine é uma fraqueza contralateral e um déficit hemissensorial com paralisia do hipoglosso ipsilateral, né, onde a gente tem aqui a área em verde, a gente tem a presença do trato piramidal, do nervo hipoglosso, né, e do lemnisco medial. A terceira síndrome é a síndrome de Babinski-Nagioti, né, que é um infarto medular medial e lateral, como a gente pode ver na definição da área em verde, né, principalmente causada por oclusão da parte intracraniana da artéria vertebral. Tá? É uma área que vai compreender o nervo hipoglosso, o trato piramidal, o lemnisco medial, né? Além do núcleo vestibular, do núcleo trigeminal, tá? E ainda do trato espinotalâmico. A principal clínica são as ataxias cerebelares ipsilaterais, os déficits sensoriais da face, ainda pode apresentar síndrome de Horner, né? E hemiplegia e hemianestesia contralaterais. E aqui a gente pode ver, né, as imagens ponderadas por suscetibilidade, né, em axial e ponderadas em T2, né, mostrando um sangramento de um cavernoma medular inferior direito, resultando na síndrome de Babinski-Nagioti, essa área de hiperintensidade. E aí no artigo também ele fala sobre algumas síndromes, né, que ele denomina de miscelânea, que vai envolver vários achados, né, nos exames. A primeira é a atrofia de múltiplos sistemas, né, que é uma doença neurodegenerativa esporádica caracterizada por graus variados de ataxia cerebelar, disfunção autonômica, parkinsonismo e disfunção córtico-espinhal. Né? Ela tem uma forma, que essa forma é MSA-C, né, onde há a predominância dos sintomas cerebelares, né, com atrofia olivo-ponto-cerebelar. Aqui a gente tem uma imagem axial ponderada em T2, né, que mostra a hiperintensidade em forma de cruz, né, através da ponte, que ele denomina, não sei se a tradução está correta, mas é um sinal do pão cruzado, né, ou realmente não consegui ter uma definição melhor, representando degeneração seletiva dos tratos pontocerebelares. A segunda, né, é a encefalopatia de Wernicke, que é uma encefalopatia, né, devida principalmente à deficiência de tiamina, e é principalmente, né, achada nos casos de abuso de álcool. A principal clínica são as alterações da consciência, ataxia e disfunção ocular. É uma encefalopatia que é até frequente no nosso dia a dia, né? Essas imagens axiais, elas vão mostrar aumento de intensidade, né, no sinal do tálamo dorso medial, nos corpos mamilares, tá? E na área periaquidutal, tá? Na placa tectal também, né, típico da encefalopatia de Wernicke. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar, né? O artigo era bem pontual relacionado às síndromes e a anatomia de cada região. Parar de gravar aqui, viu, pessoal?